Quem aí se lembra da primeira vez que assistiu a O Predador de 1987? Aquele filme que redefiniu o cinema de ação e ficção científica. Eu me lembro como se fosse hoje a selva densa, o calor sufocante e a sensação constante de que algo terrível estava à espreita. A gente acompanhava o esquadrão de elite do Major Dutch com Arnold Schwarzenegger no auge da sua forma. Eram os melhores dos melhores, homens duros, prontos para qualquer missão. Cada um deles era um personagem marcante, mas um deles em particular se destacou por ter a morte mais chocante e inesperada do filme. Uma morte que até hoje me causa arrepios. Não tô falando do Dutch, nem do Dylan. Estou falando de um personagem que representava a força bruta, a lealdade inabalável e o espírito guerreiro. A morte dele foi um soco no estômago. Um momento que mudou completamente o tom do filme e mostrou que ninguém, absolutamente ninguém, estava a salvo. Você sabe de quem eu tô falando? Fica comigo até o final, porque vamos mergulhar fundo nessa cena icônica e descobrir por que essa morte foi tão impactante e por que ela continua sendo uma das mais memoráveis da história do cinema. Antes de continuarmos essa jornada pela selva da nostalgia, eu queria pedir uma coisa de coração. Se você é fã de cinema, de clássicos como O Predador e adora relembrar esses momentos marcantes, já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos como este. E se você ainda não é inscrito, o que tá esperando? Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises. É rápido, é de graça e você vai fazer parte da nossa comunidade de apaixonados pela sétima arte. Muito obrigado pelo apoio, de verdade. Vamos voltar para Guatemala, para aquela missão de resgate que rapidamente se transforma numa caçada brutal. O time do Dutch era uma máquina de guerra. Tínhamos o Hawkins, o piadista do grupo, o Poncho, o especialista em explosivos, o Blaine, com sua inseparável minigun, e o Dylan, o agente da CIA com seus próprios interesses. Cada um tinha sua função, sua personalidade, mas entre todos eles, havia um cara que era a alma silenciosa e mortal da equipe. Um guerreiro nativo americano, rastreador mestre, um homem que parecia sentir a selva como parte de si mesmo. Estou falando, é claro, de Billy Sully, interpretado pelo saudoso Sonny Landon. Billy era o personagem mais enigmático do grupo. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos diziam tudo. Desde o início do filme, ele é o primeiro a sentir que algo está errado. Ele sente a presença do predador antes de qualquer outra pessoa. Lembra daquela cena em que ele para de repente e olha para as árvores com uma expressão de puro pavor? Ele sabia. Ele sentia que não estavam sozinhos e que o que quer que estivesse lá não era humano. Essa conexão quase espiritual com o ambiente o tornava único. Enquanto os outros confiavam em suas armas e tecnologia, Billy confiava em seus instintos ancestrais. Ele era o elo entre o mundo moderno dos soldados e o mundo primitivo da caça e da sobrevivência. A construção do personagem Billy é simplesmente genial. Ele não precisa de longos diálogos para mostrar quem é. Sua presença física, seu olhar penetrante e suas ações falam por si. Ele é o primeiro a encontrar os corpos esfolados dos boinas verdes, um sinal claro da brutalidade do inimigo. Ele é o único que ri de uma piada ruim do Hawkins, mostrando um lado humano por trás da fachada de guerreiro. Mas é a sua sensibilidade ao sobrenatural, ao invisível, que o define. Ele é o nosso barômetro do medo. Quando o Billy está assustado, nós ficamos assustados, porque sabemos que ele não se assusta por qualquer coisa. Ele representa a sabedoria antiga, a intuição que a civilização moderna perdeu. E então, chegamos ao momento crucial. A equipe está em fuga, desesperada, tentando alcançar o ponto de extração. O predador está caçando um por um. A tensão é insuportável. Eles constroem uma armadilha, mas o predador, inteligente e astuto, a evita. A moral da equipe está no chão. O pânico começa a se instalar. É nesse momento de caos e desespero que Billy toma sua decisão. Ele para em uma ponte de tronco sobre um abismo profundo. Ele joga fora seu rifle, sua mochila, tudo o que o liga ao mundo moderno. Ele pega seu facão, corta o próprio peito em um ritual de desafio e se prepara para o confronto final. Essa cena é uma das mais poderosas do filme. É a personificação da coragem e do sacrifício. Billy sabe que não tem chance contra aquela criatura. Ele viu do que ela é capaz. Mas ele escolhe enfrentar seu destino de pé, como um guerreiro. Ele não foge. Ele encara a morte de frente para dar a seus amigos uma chance de escapar. É um ato de pura bravura,
um duelo ancestral entre caça e caçador, homem contra monstro. O diretor John McTiernan constrói a cena de forma magistral. A câmera foca em Billy, em sua determinação silenciosa. Nós não vemos o predador. Ouvimos apenas o grito de Billy, ecoando pela selva, seguido por um silêncio mortal. E depois, o grito agonizante dele. O filme não nos mostra a luta. Não precisa, a nossa imaginação faz todo o trabalho. E o resultado é 1000 vezes mais aterrorizante. O que torna a morte de Billy tão inesperada e chocante é exatamente isso. Ele era o personagem que parecia ter mais chance de entender e talvez até de sobreviver ao predador. Ele era o único que estava em sintonia com a natureza da caçada. Sua morte quebra essa expectativa. Se o guerreiro místico, o rastreador supremo, pode ser abatido de forma tão rápida e brutal, que esperança resta para os outros? É um ponto de virada na trama. A partir dali, a certeza da morte se torna palpável para todos, inclusive para o público. A morte dele não foi apenas física, foi simbólica. Representou a morte da esperança, o momento em que a sobrevivência parecia impossível. Compare a morte de Billy com as outras. Hawkins é o primeiro a morrer. Uma morte rápida e chocante que estabelece a ameaça. Blaine morre de forma brutal, com um tiro no peito que o lança para trás, o que leva à icônica cena Get to the Chopper. Mac Dillon morre em uma sequência de ação intensa. Poncho é ferido e morre nos braços de Dad. Todas são mortes marcantes, mas a de Billy é diferente. É uma morte poética, ritualística e profundamente triste. É uma escolha, um sacrifício consciente. Ele não foi pego de surpresa como Hawkins. Ele não foi superado em poder de fogo como Blaine. Ele escolheu seu campo de batalha e enfrentou o monstro em seus próprios termos, mesmo sabendo que perderia. E é por isso que essa morte ressoa tanto conosco até hoje. Ela fala sobre honra, coragem e o espírito indomável do ser humano, mesmo diante de uma força alienígena avassaladora. Billy se tornou um mártir, um símbolo de resistência final. Sua morte elevou o predador de um simples filme de ação para algo mais profundo. Um conto sobre a luta do homem contra o desconhecido, sobre a essência da bravura. A imagen dele sozinho na ponte, esperando seu algoz, é uma das mais icônicas do cinema dos anos 80. É a calma antes da tempestade, o sacrifício final de um guerreiro verdadeiro. O impacto da morte de Billy é tão grande que até hoje os fãs discutem como teria sido a luta. O que aconteceu naqueles segundos em que a câmera se afastou? Essa ambiguidade é parte da genialidade da cena. Ela nos força a confrontar o terror do desconhecido. A morte de Billy não foi apenas a mais inesperada, foi a mais respeitosa. O predador, sendo um caçador que preza a honra, reconheceu a bravura de Billy. Tanto que mais tarde vemos o crânio e a coluna de Billy sendo limpos pelo predador, um troféu conquistado com honra. Foi um duelo de guerreiros, e Billy, mesmo na morte, ganhou o respeito de seu adversário. E aí, você concorda que a morte do Billy foi a mais impactante de O Predador? Ou você acha que outra morte no filme foi mais chocante? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu adoro ler o que vocês pensam e debater sobre esses clássicos que marcaram nossa vida. O cinema é feito desses momentos, dessas cenas, que ficam gravadas na nossa memória para sempre. E a última posição de Billy Solly é sem dúvida uma delas. Chegou a hora do nosso chamado para a ação. Se você viajou comigo por essa selva nostálgica e arrepiou ao lembrar da coragem do Billy, então você é um dos nossos. Não assista apenas, faça parte da nossa tropa. Clique agora no botão de inscrição e ative todas as notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhuma missão futura no universo do cinema. Cada like, cada comentário e cada inscrição são como munição para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima análise. Fiquem bem e continuem assistindo a bons filmes. Até mais.